Deus nunca deixou de ouvir as suas orações. Talvez hoje você tenha chegado aqui cansado, desacreditado, com um coração pesado, achando que o céu ficou em silêncio. Mas eu quero que você respire fundo agora, porque essa palavra não chegou por acaso. Sejam bem-vindos ao canal Equilíbrio Ativo da Fé. E hoje nós vamos direto ao ponto, porque Deus tem algo muito claro para falar com você. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo do 7 ao 11, e diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Talvez você já tenha pedido tantas vezes, talvez você já tenha orado chorando, em silêncio, ou até sem forças para continuar. E no fundo do seu coração surgiu aquela pergunta: será que Deus está me ouvindo? Essa dúvida machuca, essa espera dói, esse silêncio parece gritar dentro da alma. Mas deixa eu lhe dizer algo muito importante. Deus nunca confundiu silêncio com ausência. Deus nunca deixou de ouvir. O problema é que nós aprendemos a interpretar a resposta de Deus de forma errada. Jesus continua dizendo em Mateus: Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Isso muda tudo, porque Deus não responde baseado na nossa pressa. Deus responde baseado no nosso propósito. Muitas vezes você pede pão, mas Deus vê que naquele momento o pão te faria adoecer. Então ele segura, não por castigo, mas por amor. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Oração não é uma moeda de troca. Oração é relacionamento. Deus não está te testando, Ele está te preparando. Tem orações que Deus responde dizendo sim, outras Ele responde dizendo espera, e algumas Ele responde dizendo ainda não, mas em nenhuma delas Ele deixa de ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja vivendo um tempo de frustração. Frustração, porque você olha ao redor e vê pessoas prosperando, vê pessoas tendo as portas sendo abertas e a sua continua fechada. E isso gera comparação, gera dor, gera aquela sensação de ser esquecido. Mas Jesus foi muito claro quando disse: busquem e encontrarão. Buscar não é apenas pedir, meus irmãos, minhas irmãs. Buscar é permanecer, buscar é continuar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Tem processos que não são visíveis, mas estão sendo construídos no espiritual. Deus trabalha no invisível antes de revelar no visível. Talvez hoje você esteja cansado de bater na porta e pensa: quantas vezes mais eu vou precisar bater? E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Mas Jesus disse: batam e a porta será aberta. Ele não disse quantas vezes, ele não colocou prazo, ele não deu uma data.
Ele deu uma promessa. O problema não é a porta fechada. O problema é quando o coração começa a fechar junto. E hoje Deus quer curar o seu coração, quer alinhar a sua fé, quer te lembrar que Ele continua no controle. Tem gente que ora pedindo mudança, mas não aceita o processo da transformação. Deus não responde apenas mudando circunstâncias, Ele responde mudando pessoas. Às vezes você pede para sair da dor, mas Deus quer te fortalecer dentro dela, porque Ele sabe que essa dor não é o fim da sua história. E aqui está uma verdade poderosa. Deus nunca atrasa, Ele capricha. Quando Deus responde, Ele responde completo, inteiro, no tempo certo. Talvez, minha amada, meu amado, você esteja ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos, sentindo que essa palavra descreve exatamente o que você está vivendo. Isso não é coincidência, isso é cuidado. Deus conhece cada detalhe da sua oração, inclusive aquelas que você não conseguiu terminar. Ele ouviu o choro que ninguém viu. Ele ouviu o clamor que você fez em silêncio. Ele ouviu o pedido que você fez com medo. E hoje Ele te diz: continue pedindo, continue buscando, continue batendo, não desista agora, não recue agora, não solte a fé agora, porque quando a porta se abrir, você vai entender por que teve que esperar. E antes de finalizar, eu quero lhe contar uma história e depois eu quero orar com você. Escute isso. Uma mulher simples chamada Helena, vinda de uma infância de poucos recursos, casou-se muito cedo e continuou tendo uma vida sofrida demais. Ela foi criada ouvindo falar de Deus e das suas maravilhas, mas vivendo dias difíceis e em silêncio, onde a oração era tudo que ela tinha. E ela tinha um hábito, meus amados e minhas amadas. Ela tinha um hábito de orar todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Ela pedia a Deus por uma resposta, por uma mudança, por um sinal. Os dias passavam, os meses passavam e nada mudava aos olhos dela. O silêncio começou a pesar, o coração começou a se cansar e um dia ela pensou: talvez Deus não esteja me ouvindo. Mas o que ela não sabia é que todos os dias, enquanto ela orava, algo estava sendo preparado. A resposta não estava atrasada, ela estava sendo construída, como uma semente plantada na terra, que fica escondida por um tempo, no escuro, no silêncio, sem nenhum sinal visível. Quem olha de fora pensa: não nasceu nada, não aconteceu nada, mas por baixo da terra as raízes estão crescendo, se fortalecendo, se aprofundando. Se aquela semente fosse arrancada antes do tempo, ela morreria, não porque era fraca, mas porque não estava pronta. Assim também é a oração, meus amados. Quando Deus parece em silêncio, na verdade, ele está trabalhando nas raízes. Aquela mulher continuou orando, mesmo cansada, mesmo sem sinais, mesmo sem entender, até que um dia, no tempo certo, a resposta veio. Não da forma que ela imaginava, mas da forma que ela precisava. E naquele dia,
ela entendeu algo que mudou tudo. Deus nunca esteve ausente. Ele estava apenas preparando o terreno. Talvez essa história seja a sua história. Talvez você esteja exatamente nesse tempo, no tempo da raiz, no tempo do silêncio, no tempo da preparação. E hoje, Deus te lembra, não desista agora. Não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de bater, porque quando a resposta florescer, ela será maior do que a espera. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Tu conheces o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora. Tu conheces cada lágrima, cada espera, cada oração feita com fé. Pai, fortalece esse coração cansado, renova a esperança, traz paz onde existe ansiedade, traz direção onde existe confusão. Que essa pessoa sinta agora o teu cuidado, a tua presença e a certeza de que o Senhor nunca deixou de ouvir. Nós confiamos em Ti, descansamos na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, abençoa cada um que estiver ouvindo essa mensagem agora. Que o Senhor possa entrar com provisão em cada lar, em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou o seu coração, então continue conosco, continue se fortalecendo, ouvindo a palavra através dos nossos vídeos. Compartilhe com alguém que precise. E estando conosco, juntando-se a nós, certamente nós chegaremos mais longe. Caminhe conosco nessa jornada de fé. Te vejo no próximo vídeo, nesse mesmo canal. Gratidão por você estar aqui. Fique na paz.